O ano era 1917. Possuía um bom título e algumas embarcações náuticas. Era um amante de caçadas e entusiasta de arma de fogo. Uma boa mira e determinação na perseguição, seja ela nas matas ou brejas. Sou assim considerado por muitos um bom caçador, no qual não era comum voltar sem caça para minha residência. Ao final de todos os dias, eu me dirigia a uma taberna perto do porto, onde eu sempre contava sobre minhas caçadas, enquanto me embriagava com alguns marinheiros e capitães. Alguns dias antes do fato que irei relatar, comecei a notar que um homem que estava sempre só, bebendo num canto escuro da taberna, me olhava, como se quisesse me dizer algo, mas sempre se continha. Algumas vezes, quando voltava meu olhar para aquele canto, já não havia mais ninguém, sumia sem deixar rastros nenhum. Minha curiosidade era imensa. Então um dia não resisti e fui perguntar ao tal homem o porquê estava sempre a me encarar. Ele, com um sorriso no rosto, disse: Vejo que vós, Messê, está sempre se gabando de tuas aventuras, como se esses bichos que o senhor abate fossem grande coisa. Eu, já tomado pela fúria e curioso para saber mais sobre tal homem que me criticou daquela maneira, sendo alguém que não era acostumado a ouvir críticas, então olhei nos olhos daquele homem de estatura mediana, olhos castanhos escuros, barba por fazer, e então ele me disse: Me chamo Rubens. Qual é a vossa graça? Respondi: Me chame apenas de Barão. Ele, rindo, disse: Está certo, senhor Barão. Eu venho muitas noites aqui e sempre ouço o senhor falando de suas caçadas, mas o animal mais perigoso que o senhor abateu foi uma onça, e foi por acaso somente. Eu, indignado, lhe disse: Seu insolente, como ousa? Rubem de pronto me respondeu: Calma, Barão. Só estou tentando dizer que posso ajudar o senhor a conseguir algo melhor. Algo que não corra dos disparos, mas que tente te matar. Algo que vai fazer seus instintos aflorarem. Vai colocar a sua coragem à prova. Eu lhe pedi para me contar-me mais, pois gostaria de saber onde posso achar uma aventura dessas. Ele logo me respondeu: É só o senhor conseguir embarcações, provisões e alguns homens. Serão apenas alguns dias de viagem. Se o senhor tiver algum homem de confiança que possa embarcar nessa, rumo ao desconhecido. Olhando para o homem, respondi: Sim, tenho 2 homens de confiança. Rubens me respondeu: Ótimo. Daqui a alguns dias, se tiver interesse, nos falamos. No outro dia, já na casa grande da minha fazenda, mandei chamar meu capataz, por nome de Bartolomeu, um homem de baixa estatura que impunha um enorme respeito. Contei-lhe sobre o que o Sr. Rubem havia me dito na noite anterior. Então Bartolomeu me respondeu: Este homem é de confiança, Barão? Respondi a Bartolomeu que não sabia, pois o conheci na taberna. Bartolomeu então me pediu cuidado, por medo de Rubens ser um aproveitador. Meu capataz me questiona: Barão, que animal é este que ele fala? Nunca vi animal que corre para cima de balas. Respondi a ele que não sabia, mas que estava curioso. Perguntei a Bartolomeu quem estava na propriedade, sem contar os funcionários do curral. Ele me disse: Eu e meu filho. Pedi para que ele mandasse ele se aprontar, pois ao cair da noite iríamos até a taberna. Vamos ver se o Rubens estará lá, e se fala a verdade ou se é somente mais um lunático. Sim, Barão, me respondeu Bartolomeu. O dia se foi depressa, e logo vejo no fim da escadaria da casa Bartolomeu e seu filho, um rapaz apresentável, com cabelos longos, pouca barba, diferente de seu pai. Ele era alto e forte. Me desejou uma boa noite e eu logo lhe respondi:
Boa noite, Pedro. Bartolomeu buscou os cavalos, montamos rapidamente e já estávamos na estrada, indo a galope para a taberna. Chegando na taberna, me sentei em uma mesa que não tenho costume, saindo assim do habitual. Pedi uma jarra de vinho. Enquanto bebíamos, notei o velho entrar na taberna e se dirigir ao balcão, pedindo uma cachaça. Logo o abordei e pedi para que sentasse conosco na mesa. Apresentei Rubens para Bartolomeu e Pedro e pedi para que ele explicasse ao meu capataz e a seu filho sobre o que se tratava tal caçada e que raio de bicho era aquele. Então Rubens começou a falar. Não é bem um bicho. Eu tenho uma irmã que cria porcos e algum tempo atrás ela perdeu algumas cabeças. Pedi que Rubens nos contasse como isso aconteceu. Então ele continuou. Ela mora em um lugar mais isolado na Bahia. E uma noite, quando fui para uma visita, já era quase 8 da noite. Cheguei a passos leves. Ao bater na porta, ouvi minha irmã gritar. Saia daqui, seu demônio! Vá atormentar outro lugar! Logo disse, Clara, sou eu, Rubens. Ouvi quando ela tirou as escoras da porta, me pegou pela camisa em um puxão forte e me pôs para dentro de sua casa. Quando eu entrei, notei que a casa estava iluminada apenas por um pedaço de vela, iluminando bem pouco. Notei seu filho mais velho, Durval, com o facão na mão e vi que seu bebê de 2 anos, Benício, estava em uma rede. Clara segurava uma espingarda já velha. Foi então que perguntei o que estava acontecendo, se ela estava com medo de ladrões. Então ela começou a me contar a história. Disse que meu cunhado começou num novo trabalho de pescador e às vezes fica semanas fora de casa. E tem algumas noites que essa coisa vem atormentando-a. Devora os porcos, destruiu o galinheiro e os animais que sobraram estão atormentados. Ela me disse que no início essa coisa só ia atrás dos animais, mas agora ela está rondando a casa. Que ela tem a impressão de que ele quer Benício, seu bebê. Minha irmã estava desesperada, então ela se calou, levantou o dedo na boca me pedindo silêncio. Parecia escutar algo. Eu me calei e tentei ouvir, mas não ouvia nada. Minha irmã então continuou a contar. Ele vem sorrateiro, entra no chiqueiro, devora os leitões. A porca já não amamenta mais. Então, no ato súbito, ela me disse, rápido, irmão, pegue sua arma e fique preparado. A qualquer momento ele pode chegar. Eu pedi calma para ela e disse que deveria ser uma onça ou algo do tipo. Ela me disse firme que não. Que este bicho é esperto, já escapou de tocaias que foram feitas pelos vizinhos fazendeiros. E que não se assusta com os disparos das armas. Carreguei minha espingarda, ainda descrente do que minha irmã dizia. Até que ouvi um rosnado alto. Olhei pelas brechas da porta. Então eu vi aquela coisa. Tinha o tamanho de um jumento, um cheiro horrível. Ele farejava pela porta. Andava ao redor da casa. Minhas pernas estavam paralisadas. Então juntei o restante de coragem que me sobrara, abri a porta sem fazer barulho. Esperei a fera aparecer. Ela veio correndo pelo alpendre. Então puxei o gatilho. Dei 2 tiros de balaço na fera que rolou no chão. Sem esperar, minha irmã jogou outra espingarda. E logo mandei mais 2 tiros naquela coisa. A fera saiu gritando, correndo na direção da mata. Trancamos a porta e fiquei de vigília ao restante da noite. Espera um instante, eu disse a Rubens. Você deu 4 tiros de perto e esse bicho ainda saiu correndo? Como assim, Sr. Rubens? Disse sorrindo. Esse bicho não é desse mundo, barão. Ele não é um simples animal, disse Bartolomeu para mim. Como assim não é, Bartolomeu? Lhe indaguei assustado. Ele está se referindo a um lobisomem, barão.
Rubens de pronto disse: Isso mesmo, Bartolomeu. Posso terminar ou estou entediando o senhor barão? Pedi a ele que continuasse. Então Rubens disse: Meu cunhado retornou de sua pescaria com peixes e dinheiro para sua família. E eu logo comecei a contar sobre o ocorrido. Então ele ficou espantado. Então bolamos um plano, pegamos um barril de pólvora pequeno, acoplei um pavio curto, prendemos um porco de maneira em que ele não ia se mexer. Eu subi já na jaqueira e meu cunhado na mangueira, uma de frente para a outra. Assim nós dois tínhamos a visão do porco. Estávamos na tocaia e eu agradecendo a Deus por meu cunhado estar ali. Por eu não estar só. Já eram 9 horas da noite. Quando subimos para nossos postos, não demorou muito e aquele demônio já estava vindo, correndo de 4 patas, todo desengonçado, fazendo uns barulhos terríveis. O plano era ele parar para devorar o porco, e ao ver ele se aproximando, então acendemos o pavio, mas o bicho pulou o cercado, foi até o porco, deu uma mordida no pescoço tão violenta que matou o bicho na hora. Ele largou o porco de lado e foi direto para a porta da casa de minha irmã. Meu cunhado desceu rapidamente da mangueira, temendo por sua família, que estava dentro de casa. Eu logo desci atrás. O bicho se jogava com violência contra a porta. Na terceira investida que ele deu, a porta não aguentou e caiu. Ao fazer mira para acertar na fera, o barril explodiu, nos lançando ao chão. Mas a fera se assustou com a explosão e fugiu para a mata adentro. Passamos o restante da noite em cima das árvores, com medo do demônio retornar, as crianças em pânico. Ao amanhecer, ajudei meu cunhado a reforçar as portas e janelas. No dia seguinte, pela manhã, voltei para São Paulo, e nessa taberna vi o senhor barão, contando sobre suas caçadas, por isso os meus olhares. Quando eu ia me pronunciar, Bartolomeu me interrompeu, esquecendo que era seu patrão, ou talvez naquele momento ele não se importava com isso. Olhou em meus olhos e me disse: Patrão, irei me ausentar por uns dias. Eu abri um sorriso largo, coloquei minha mão em seu ombro. Ele disse: Acho que nós iremos nos ausentar por alguns dias. Ele sorriu, então começamos a beber. Entre uma caneca e outra, Bartolomeu pediu ao seu filho que fosse para a fazenda, juntasse mantimentos, alguns animais pequenos para a corte, bebidas, roupas e uma carroça para a viagem. Pedro imediatamente foi cumprir a ordem de seu pai. Rubens, por sua vez, despediu-se e falou que iria se recolher. Eu olhei para ele e disse assim: Olha, se vamos morrer tentando matar um demônio, você dorme na minha casa. Vamos comer e beber muito, pois a viagem será longa. Rubens então me agradeceu e disse: Daqui uma semana parte uma embarcação para a Bahia. Eu gargalhei e disse: Daqui uma semana não. Amanhã partimos. Sou ou não sou o barão? Rubens me agradeceu novamente e lhe disse que havia problemas só que restavam nas armas. Isso também era por minha conta. Fomos para a fazenda, Rubens, Bartolomeu e eu, embriagados, montados em nossos cavalos, comemos e bebemos ainda mais naquela madrugada. Ao raiar do dia, já estava certa a viagem. Porém, Pedro não estava ali. Bartolomeu, aos berros, questionou: Cadê aquele garoto que nem veio se despedir do pai? Seguimos para o porto, carregamos a embarcação e iniciamos a viagem. Na segunda noite, ao ir esvaziar o balde de dejetos, tomei um baita susto ao ver nosso passageiro clandestino, que estava a se alimentar das sobras de nosso jantar. Era Pedro. Ele tinha entrado escondido no meio das provisões. O desejo de Pedro em ver a fera era tanto que ele desobedeceu ao seu pai.
Bartolomeu, ao ver o seu filho, quase o surrou, de tanta raiva pela sua desobediência. Mas logo os ânimos se acalmaram. Chegamos ao porto de destino. Descarregamos e prosseguimos para a propriedade da irmã de Rubens. Quase um dia todo de viagem pelas estradas daquele lugar. Ao chegar na casa da irmã de Rubens, não pude deixar de notar que aquele lugar estava um caos. Eles eram prisioneiros em sua própria casa. Mal comiam ou bebiam. E a higiene era precária, por medo de sair e buscar água no açude que ali perto ficava. Rubens fez as apresentações dizendo para a irmã: "Este é o homem que veio matar a fera." Olhei para a família e eles estavam visivelmente abatidos. Peguei um bode que havíamos trago na viagem e disse para a mulher prepará-lo. Ela estava desconfiada e com medo. Então matei o bode. Rubens e seu cunhado foram buscar água no açude. Clara pediu para que eles ficassem ali com ela, para que ela lavasse algumas roupas e banhar as crianças. Então os homens fizeram a segurança de Clara e de seus meninos. Enquanto isso, a carne assava no fogo de chão que fizemos. O marido de Clara e eu arrumamos o cercado, deixando-o mais forte. A fera não deu as caras por 2 noites. Depois de nossa chegada, eu permaneci ali com aquela família. Naquelas noites, dormiram como há muito não fazia. Ao ver aquela família, as crianças, fiquei pensando na vida. Sem ninguém ao meu lado, a não ser meus empregados, as noites de bebedeira, algumas mulheres da vida. Vendo o cuidado que tinham um pelo outro, percebi que o dinheiro, título, não é tudo. De nada vale sem um verdadeiro tesouro da vida. Isso me fez sentir algo que antes era desconhecido para mim. Senti que tinha que proteger aquela família. Uma raiva descontrolada invadia meu ser. Pensando comigo que aquilo só poderia ser uma criatura de Satã para atormentar pessoas do bem. Nem percebi a noite chegando, e logo o demônio também. Ainda perdido em meus pensamentos, terminando de municiar as armas, ouvi o uivar da fera. Naquela hora, o que em mim era medo já se tornava raiva. Então abri a porta e a uns 40 metros de distância, aquele ser infernal. Ele me fitava nos olhos. Quando os outros homens saíram de casa com armas na mão, a fera ficou de pé, andou para um lado e para o outro. Então formamos uma linha de artilharia e alvejamos aquele demônio, com cara deformada, pelos cobrindo o peito e as partes íntimas, e algo parecido como uma juba. Ele caiu todo ensanguentado, mas a fumaça das armas não nos deixava ver a real situação. Pedro, todo empolgado, se aproximou da criatura para vê-lo de perto. Então o bicho levantou a pata e com a garra cortou-lhe o pescoço, quase o decapitando. Bartolomeu, ao ver aquela cena, partiu furioso para cima da fera com o seu machado. A fera, cambaleando, deu um tapa que arremessou Bartolomeu para longe. Ele se virou contra mim. Dei um tiro com minha pistola. Acertou seu olho esquerdo. Ao sacar a minha outra arma, ela falhou. Então desembainhei minha espada. Não consegui ficar em posição de guarda, pois o bicho já estava em cima de mim. Então, num pensamento rápido, coloquei o cabo da espada no chão, e o peso do bicho fez o resto. Tão logo ele já estava em sua forma humana. Foi aí que o cunhado de Rubens disse: "Esse é o velho fazendeiro que compra as terras de todos por aqui, por um preço muito baixo. Agora sabemos como." Enterramos o corpo do velho em uma vala funda e trouxemos o corpo de Pedro para ser enterrado em São Paulo. Eu sempre visitava Rubens, nos tornamos amigos e me casei com sua outra irmã. Tivemos um filho que se chama Pedro. Bartolomeu é o seu padrinho. Ele vive com eles nas matas.
E todas as vezes que vamos na taberna, Bartolomeu não pode deixar de contar a história do lobisomem e o barão.